Olá, olá! Vamos para mais um vídeo desse canal, onde eu vou estar tratando dos meus queridos e-mails. Uma das coisas que eu mais gosto de escrever, que eu mais gosto de estar mexendo. E o cerne desse vídeo é por que você deveria utilizar e-mails para vender. É muito, muito promissor, de verdade. Caso você ainda não utilize para fazer venda dos seus produtos, serviços, enfim. Ou já tenha feito em algum momento e tenha uma lista lá paradinha, quietinha, sem muita utilidade, vale dar uma atenção. E eu vou estar trazendo alguns pontos do porquê você deveria fazer isso para ontem. Caso você se posicione aqui na internet, já tenha algum posicionamento ou pense em crescer uma audiência e estar se posicionando para cá, no digital. Tá bom? Vamos lá. Começando pelo começo, a introdução. Apesar de pouquíssimas pessoas, de certo modo, olharem para os e-mails, eles costumam ser um dos principais canais de vendas, que acabam refletindo em cerca de 30 a 40% das empresas que utilizam só os e-mails. E isso eu já conversei com muitas pessoas e tem uma tese diante disso que é em relação aos e-mails não terem aquele glamour das redes sociais. Normalmente, quando as pessoas pensam em se posicionar para vender alguma coisa, vou para o digital. Vou criar um perfil em algum lugar. Qual que é o primeiro lugar que elas normalmente pensam? Instagram. Vou pro Instagram, beleza. Tá, vai pro Instagram. Não vou falar se é bom, se é ruim, os prós, os contras, beleza. Mas na rede social tem aquele glamour de, eu tenho tantos seguidores, tem tantas pessoas comentando, tantas pessoas curtindo, eu sigo fulano, fulano me segue, olha os amigos em comum, pô, lá o Batman segue o cara, tal. Tem esse certo glamour, entendeu? Mas no final de contas, esse glamour não reflete a realidade das contas, do faturamento, do real funcionamento da empresa em si. Não reflete. Então, para se saber se a pessoa realmente fatura, independente se ela tenha 10 seguidores ou 1 milhão, é preciso dar um mergulho melhor, olhar um pouco mais crítico isso daí, um olhar mais clínico para a situação, para saber se de fato está funcionando. Porque engajamento por engajamento não quer dizer conversão final, muito menos tamanho de público. E a questão do e-mail, eu acabo não tendo esse glamour. Porque fica lá só para mim, as pessoas não sabem quantas pessoas estão inscritas nessa minha lista, as métricas de abertura, de conversão final, de cliques dentro de um e-mail, enfim, isso aí acaba ficando mais às escuras, vamos dizer assim. Então muita gente acaba não olhando, não se interessando tanto, porque normalmente já não é o primeiro canal que as pessoas visam, buscam estar, e também na maior parte das vezes as pessoas elas querem é o glamour da rede social em si, e não o fim que é converter, que é de fato vender o produto ou serviço, se a gente para pensar criticamente. E isso eu trago com experiência de diversos projetos. Muitas vezes as pessoas lá elas trocavam conteúdos, pioravam o faturamento, mas estava tudo jóia, tudo 10, por causa que no final de contas o engajamento estava melhorando. Tinha mais pessoas ali comentando, fazia bem pro ego de quem era o dono da conta, então tá tudo certo. Tem mais gente comentando, tá bom, é isso que eu quero. Aí eu falava ali dentro, tá, o que vocês querem afinal? Vocês querem vender, querem melhorar faturamento, querem trazer mais alunos para o curso XY, ou vocês querem ter curtidinhas e comentários? Aí vai de cada um. Claro que eu posso ter ambas as coisas, enfim. Mas o ponto é esse, que muitas vezes as pessoas elas visam só o glamour da rede e não de fato o fim, que é vender, enfim. Beleza? Apesar de ser um canal fortíssimo para vendas. Em lançamentos que eu já participei, por exemplo, através dos e-mails que eu escrevi, já fui responsável por cerca de 70% até um pouco mais do faturamento do lançamento, só pelos e-mails. Então, tipo, dados no geral, de 30 a 40% de faturamentos de empresas, em relação a e-mail, experiência própria, de alguns casos, é bem, bem relevante para o faturamento final, para o fechamento das contas. Primeiro ponto, do porquê utilizar os e-mails para vender. Não existe aquela batalha dos algoritmos mutantes ou quartetos algoritmos. Não, não existe isso. O algoritmo mudou agora, semana que vem. Nossa, nova mudança, um novo algoritmo para 2025, para 2026, está toda hora mudando. É o algoritmo do Instagram, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Twitter, o algoritmo do não sei o que, está sempre mudando, está sempre mudando. Enfim, não vou entrar nessa pauta,
mas tem sempre aquela batalha doida de, pô, tá sempre mudando, tem que estar sempre a par e mergulhando, enfim. Não existe isso. O e-mail é e-mail, basicão, como sempre. Tu manda, chega lá na caixa da pessoa e é isso. Não tem mudança de algoritmo, não tem nada. Funciona do mesmo jeito desde sempre, provavelmente para sempre. Então, é essa a questão. Não tem que ficar se preocupando com isso. E também, quem que vai estar na tua caixa de entrada? Normalmente, quem que tu recebe nas tuas caixas de entrada? Ou é algum tipo de conta, conta de cartão, conta de água, conta de luz, o banco falando de alguma promoção, entendeu? Então, a tua competição vai ser basicamente com instituições que têm um apelo muito mais técnico e já são direcionadas para cobranças, para coisas desse tipo. Então, para te chegar, mandar um e-mail lá falando da vida, falando do teu cachorro, falando de amizades, falando de sei lá o que, chamar a atenção da pessoa com viés emocional é muito mais forte, traz muito mais atenção. O espaço está muito mais propício para que tu consiga fazer com que a pessoa tenha um contato contigo no e-mail do que numa rede social, que tu tem disputa de infinidade de pessoas, entendeu? Além da questão do algoritmo. E também um outro ponto fortíssimo é a intimidade em si. O e-mail, ele é um canal muito íntimo. Não é todo mundo que assina uma newsletter, não é todo mundo que deixa ali alguém mandando e-mails inscrito em alguma lista por conta de alguma coisa, seja de uma isca, de uma newsletter em si, enfim, seja lá por que for. Mas o e-mail, ele tem esse viés muito mais íntimo. Quando eu falo de e-mail, caixa de entrada, eu recebo cartas, vamos dizer assim. Quando para pensar num correio, quem é que para te mandar uma carta? Não é qualquer pessoa. É um viés muito mais íntimo, normalmente são conteúdos um pouco mais densos, eu consigo mergulhar, aprofundar mais, eu estreito muito mais os laços com a audiência em relação a isso. E lembrando, venda é relacionamento. Quanto mais eu estreito os laços, quanto mais confiança eu agrego na relação com os outros, mais a pessoa tende a fazer alguma coisa no momento que eu venha pedir. E o e-mail ele tem esse espaço e ele agrega muito nesse sentido de caramba, é um espaço íntimo que nem todo mundo está aqui e a pessoa está me dando a oportunidade de conversar com ela, de agregar valor real, de uma forma muito mais íntima. Porque normalmente a pessoa checa o e-mail não clicando com um monte de stories e parando aqui, olhando durante um segundo ou outro, não. Ela para, ela checa a caixa de e-mail com mais atenção, só com o e-mail aberto e tal. Ela dá mais atenção de fato para aquele conteúdo, que agrega muito nesse quesito da intimidade e do estreitamento da confiança. Próximo ponto, retorno de investimento médio de mais ou menos $30 para cada um investido. Eu fiz um monte de pesquisas, tiveram pesquisas que até jogaram mais alto, jogaram esse valor para a faixa de 35, $40. Eu até baixei um pouco a regra para a faixa dos 30. E eu acredito que seja plausível, porque se vai pensar em taxas de aberturas e de conversões finais dos e-mails, não tem nem comparação com uma rede social, por exemplo. E claro, depende muito do fluxo de e-mail. Às vezes estou mandando um fluxo de oferta de Black Friday com desconto, com certeza ele vai ter muito mais conversão do que um convencional, de uma oferta comum, que não tem a promoção XYZ. Quando estou mandando um fluxo para uma base já quente, que já assinou algum produto, que já comprou alguma coisa, já tende a converter muito mais do que uma base fria. Enfim, tem esses pontos. Mas no geral, a conversão do e-mail, ela é muito boa. Se eu estou trabalhando numa rede social ali, estou no story, ele postando, quanto mais eu cresço minha conta, o alcance ele diminui. E eu acabo ficando cada vez mais refém do tráfego pago. E já no e-mail, se tu para pensar, independente de tu ter 1.000 pessoas ou tu ter 100 mil, a entrega vai ser a mesma. Então, tipo, eu acabo não ficando refém disso. Entende? A minha entrega ela é muito melhor, o que colabora muito mais para o retorno. Um dos fatores, né? E lá dentro eu tenho um e-mail, vou escrever um e-mail, sei lá, eu tenho 20% de abertura, 25, 30, 40% de abertura de e-mail, sendo que num feed, organicamente, pensando, num feed, pô, vou publicar uma coisa, quem que vai ver aquilo ali? 10% da minha base? E olhe lá, e o tempo médio de visualização de uma postagem no Instagram, ele beira a 3, 5 segundos. Cerca de 70% das pessoas nem sabem o que elas estão vendo ao correr por um conteúdo. É só deslize, 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 deslize. Isso aí em relação a dados da Meta, dados do próprio Instagram. Mais de 70% das pessoas não sabem o que elas estão vendo. E no e-mail tu tem um canal onde tu tem uma abertura muito maior, tu tem uma entrega muito melhor e a pessoa ainda está imersa contigo naquele ambiente onde só está o teu e-mailzinho aberto, sem mais stories berrando e um monte de gente passando. Então, contribui totalmente para essa questão do retorno. As conversões são normalmente muito maiores do que de anúncios, redes sociais no geral.
vai pensar no CTR de um anúncio, a taxa de cliques ali, um anúncio muito bom que a galera, claro, às vezes acontece um ápice ali da pessoa ter um CTR, que é a taxa de conversão de 6, de 5%, de 10%, a pessoa bate uma foto daquilo, um print e leva pro resto da vida dela falando que ela faz anúncios mágicos e tenta vender a fórmula do anúncio. Mas muita gente se bate ali para passar da casa de 1, 2% do CTR. Enquanto no e-mail tu tem uma taxa de conversão ali para uma abertura de um e-mail de 20, 25, 40% e uma taxa de clique ali dentro que tu consegue 2%, 5% clique final para a pessoa chegar numa página de vendas, para ir para um grupo de WhatsApp. Lembrando que varia em relação a quente, frio, a promoção, que nem eu falei, enfim, são casos de casos. Mas as conversões de um e-mail costumam ser muito melhores, disparado em relação à rede social e anúncios. Beleza? E mais de 4 bilhões de usuários diários. Normalmente, até se acha gente que não usa ou que parou de usar uma rede social. Mas é muito difícil achar alguém que não tem um e-mail, por mais que olhe uma vez por ano, mas que não tem e-mail. Normalmente as pessoas acabam tendo e-mail, até porque o e-mail ele se torna pré-requisito de muitas outras coisas. Tu vai criar uma conta em qualquer lugar, tu vai fazer um cadastro para comprar um produto online, tu vai fazer qualquer coisa, tu precisa ter um e-mail. Então normalmente as pessoas têm um e-mail. É difícil quem não tenha, ou quem deixe de usar um e-mail, diferente de uma rede social. Beleza? São pontos que não acabam. Caprichei nesse vídeo porque, de fato, sou fã assíduo dos e-mails. Outro ponto, automações infinitas. Automações infinitas. Eu consigo criar fluxos e fluxos e mais fluxos intermináveis dentro de e-mails. A pessoa se inscreveu na minha lista, pum, ela já recebe tal e-mail, já recebe um material. A pessoa chegou num carrinho ali, abandono de carrinho, ela já consegue receber outro tipo de e-mail, foi no Pix, foi no cartão, foi no boleto, ela já recebe outros tipos de fluxos de e-mail, consigo fazer automações infinitas ali dentro, uma infinidade de fluxos reais, assim. Não adianta nem eu ficar explicando muito, já trouxe alguns, mas é realmente infinito a maneira como se pode criar essas automações. Eu posso botar condicionais ali, a pessoa abriu tal e-mail, ela recebe tal e-mail, ela deixou de abrir, ela já vai receber outro, enfim. É realmente uma rede, uma ramificação absurda que dá para se fazer em relação a isso. Então tu pode estar, vamos dizer assim, atacando, chegando na pessoa, conversando com ela de N maneiras, em N cenários, enfim. É uma possibilidade realmente infinita de criação desses fluxos. E aqui, eu vou até deixar, caso você nunca tenha visto alguma ferramenta desse tipo, mas é o que normalmente se utiliza, Campaign, é o ActiveCampaign, que é o mais famoso, que se usa aí de automações de e-mail. Depois tem o Mail, se eu não fizer nenhuma gafe nos nomes, mas é isso, o ActiveCampaign, o MailChimp, que se utiliza, normalmente o que mais se usa é o Active. E também acaba muita gente utilizando, mas não tanto, o que mais se usa é o Active disparado, acredito eu, é o Mautic, que algumas pessoas que eu já conversei, que utilizam, que eu já trabalhei, elas tiveram dados tão bons quanto o Active e uma redução de preços em relação a gastos absurda em comparação com as outras ferramentas, tá bom? Então fica aí a dica dessas plataformas. Caso você queira dar uma olhada, não utilize ainda, tá bom? Quarto ponto, custos. Claro, lembrando, cada coisa, cada peça, um anúncio, uma página, cada um tem uma finalidade. Eu vou ter gastos fixos com isso, com aquilo, com a ferramenta e tal, beleza. Mas a questão é que, se eu estou pensando em anúncios para estar convertendo gente, eu acabo gastando muito mais do que uma ferramenta de e-mail, de automação. E é claro, eu preciso ter gente dentro, eu preciso ter uma lista de pessoas, eu preciso fazer com que essa lista cresça. E normalmente ela vai crescer com o quê? Ou eu tenho uma publicação que eu estou puxando as pessoas lá para o meu e-mail através de uma automação de Instagram. Eu tenho uma isca numa página, uma isca digital, um e-book, alguma coisa. Uma pessoa compra um produto meu e automaticamente ela já se inscreve na minha lista de e-mails. Enfim, então eu acabo tendo esses gastos, vamos dizer assim, indiretos, diretos, com anúncios para também fazer as pessoas virem para os e-mails. Mas se eu paro para pensar, se eu já tenho uma base considerável de pessoas, eu estou tentando converter gente para dentro de uma página, trazendo através de anúncios. Por exemplo, a mesma base, gente quente, e eu estou conversando com as pessoas por e-mail, pelas as mesmas pessoas basicamente, eu consigo converter muito mais com um gasto muito menor pelo e-mail do que está trazendo elas de anúncios para a página. Eu consigo converter do e-mail para a página com muito mais facilidade, gastando muito menos. Porque basicamente nos e-mails eu vou ter o gasto da ferramenta mensal,
que isso vai variar normalmente da quantidade de inscritos que eu tenho na minha lista, tá bom? E eu tenho tantos disparos que normalmente não se bate os disparos ou armazenamentos de conteúdos, de fluxos ali dentro da ferramenta, que tem que ser muito, muito grande para normalmente bater isso. E quando se bate, aí faz o upgrade ali da ferramenta em si, mas normalmente esses custos eles acabam sendo muito menores do que no geral de anúncios, por exemplo, tá bom? E vamos para o último ponto deste vídeo, não menos importante, que é basicamente a questão os contatos, as listas são suas, não é de mais ninguém. Se eu estou pensando no Instagram, o meu perfil é meu, entre aspas, com o dedinho aqui. Se eu estou pensando no YouTube, o canal é meu, entre aspas. Mas está onde? Está hospedado aonde isso? Na plataforma. Se acontece lá uma zebra lá do YouTube falar assim, rapaz, eu não gostei muito da cara do Arthur, vou bloquear. Tchau. Fico impedido de fazer um monte de coisas que eu já fazia com dependência ligadas ao YouTube. Porque eu fui banido, tive a conta bloqueada durante o período, até desbloquear, se desbloquear, já leva um tempo, já compromete uma operação. No Instagram, a mesma coisa. Se eu tenho um banimento da conta, enfim, se hackeiam a minha conta, seja lá onde for, acabou-se, melou-se. É difícil acontecer? É difícil acontecer. Tem alguns pontos que são principais causadores disso, mas é possível, acontece. Em relação aos e-mails, você vai ter lá uma lista no Excel que tu tira de um lugar, tu leva para o outro e aquela lista ela é tua. As pessoas que se inscreveram foram por livre e espontânea vontade. Elas entregaram para ti o endereço de e-mails dela, querendo receber as tuas comunicações. Então, tu consegue pegar aquela lista que tu tem do Excel e tu botar na Active Campaign, aí daqui a pouco tu, não, quero mudar para o MailChimp. Aí tu tira do Active, tu só leva para o MailChimp. Na real não quero ter em lugar nenhum, vou ficar sem fazer e-mail por resto da minha vida. Ou pelo menos vou esperar uns meses para ver se eu faço, como que eu faço, tal. Tu pode exportar, extrair aquela lista e guardar ela no teu drive, onde tu quiser. E aí, beleza, eu vou voltar agora, vou voltar pro Mautic fazendo tal coisa. Beleza. Aí tu vai lá e tu adiciona aquela lista lá. Então esses contatos, eles só vão se perder, vamos dizer assim, se a pessoa se subscrever, se ela sair da tua lista. Caso contrário, tu tem aquela lista para sempre que está só crescendo, crescendo, crescendo e a lista é tua. E tu não é refém de ninguém, nem de plataforma, nem de funcionamento de algoritmo. Entendeu? No que é um ponto, acredito eu, que positivo, positivo, positivo e mais um pouco. Beleza? Então é isso. Nesse vídeo eu trouxe aí diversos pontos pelos quais eu acredito que seja muito interessante, muito importante, totalmente relevante ter-se um cuidado com os e-mails. Mais uma vez, é uma das coisas que eu mais gosto, sou fascinado por e-mails, tanto por escrever, por ter esse contato um pouco mais íntimo, poder trazer um conteúdo um pouco mais denso, não ficar só no superficial, que de certo modo não me atrai. E também por todos esses motivos e mais alguns aí que eu comentei ao longo do vídeo. É realmente muito promissor, converte, que é uma beleza, e tem vários pontos a favor em relação à independência de algoritmo, independência de lista, de plataforma, enfim. Acredito que seja muito bom. E se você ainda não utiliza, busque saber como é que funciona, é muito interessante. E caso você tenha uma lista parada, vale a pena dar uma olhadinha com cuidado, pensar, formular algumas ideias para botar isso para funcionar, para atrair mais gente também para dentro dessa lista, porque e-mail é realmente muito bom, fora dos olhares glamourosos das redes sociais convencionais por aí. Tá bom? É isso. Caso tenha gostado desse vídeo, se inscreva aqui embaixo, em algum cantinho onde vai aparecer a inscrição. Comente para que eu saiba se foi bom, se agregou. E também alguns outros tópicos, coisas que eu posso estar trazendo a mais para cá, utilizando como temas de vídeos. Curta, se inscreva, comente, compartilhe com seus amigos, com cachorro, papagaio, enfim. Tá bom? Agradeço por ter ficado até aqui, espero ter agregado e até os próximos vídeos. Valeu? Tchau, tchau.